Dr. Lauro Neiva. Aconteceu no outro mundo. A propósito do Nero, é uma injustiça reduzir Nero à pífia situação de macumbeiro. É um taumaturgo incompreendido, austregésilo de Ataíde. Agora que toda a imprensa carioca se ocupa em letras garrafais do senhor Lorival de Freitas, vulgarmente conhecido como o Nero, residente na rua Antônio Saraiva, número 294, em Cavalcante, subúrbio do Rio de Janeiro, devo aduzir algumas considerações já entregues ao senhor Ubiratã de Lemos, repórter de O Cruzeiro. Pelo que pude observar e sentir, parece-me que o jornalista e eu devíamos ter a mesma intenção, procurar a verdade. Ele, com o objetivo de esclarecer a opinião pública, e eu, principalmente como psiquiatra, de diagnosticar mais um caso ou não, de dupla personalidade ou qualquer coisa de normal, paranormal ou anormal, quanto à farsa, chantagem, lúdibrio, etc. Francamente, nem pensei nisso, pois sempre ouvi falar de testemunhas idôneas. E quanto ao uso legal da medicina, isso não surpreenderia. No Brasil, infelizmente, todo mundo receita, as drogarias não obedecem, em sua maioria, às leis restritivas. E como cidadão, não me passou pelo crânio a ideia de censura governamental. Aliás, os legisladores do nosso Código Penal proibirão a mediunidade curadora e considero quem exerce o curandeirismo quem prescreve ministrar ou aplicar habitualmente qualquer substância, quem usar gestos, palavras ou qualquer outro meio, quem fizer diagnósticos. A respeito da opinião de todos, a boa-fé, a humildade, a surpresa e defronte das máquinas fotográficas, a coragem de muitos deixando-se fotografar com trajes menores em atitudes depreciativas, creio, porém, que nenhum deles pensou no fim daquela pantomia, sensacionalismo, ridículo, polícia, que outros homens, lendo-me, aproveitam a minha experiência, ajudam a imprensa e ao governo a banir os infratores, propugnando pela saúde física, mental, moral e espiritual do povo brasileiro. Acho incrível, mas explicável, apenas pela ignorância, a facilidade com que eles procuram as tendas espíritas para se conseguir a cura de doenças banalíssimas. Até parece que este país não tem médicos. Há vários repórteres que me procuraram, repetia sempre: ainda não posso dar minha opinião sobre o ponto de vista científico a respeito dos fenômenos considerados fantásticos produzidos pelo Nero. Essa entidade que se supõe manifestar através do médium Lorival de Freitas, ex-investigador de polícia. Achava tudo fora da simples ilusão de ótica e com franqueza só explicado pela imaginação. Parecia-me que ele de fato cortava e o sangue escorria. Cria na autenticidade das chapas fotográficas que me mostraram, extraordinárias, que punham os órgãos abdominais à mostra, não acreditando, portanto, que elas houvessem sido impressionadas pela simples sugestão ou tivessem sido hipnotizadas. Os truques operatórios de notável nitidez devem vir à baila numa explicação razoável, a fim de convencer a todos que o senhor Lorival de Freitas não passa de um hábil ilusionista, bom predigitador e homem de grandes lábias. Já havia manifestado a alguns amigos do médium, com quem conversava apenas alguns minutos. A curiosidade é indispensavelmente a necessidade de examiná-lo demoradamente em diversas ocasiões, como médico, fazendo teste psicológico, exame de laboratório, raio-x, eletrocefalograma, análise de ondas eletrocerebrais, eletrocardiograma, etc. O Nero não permitia em absoluto que se examinasse qualquer tecido supostamente retirado do corpo humano, e quando se insistia no assunto se tornava descortês, atrabiliário e, em muitos casos, agressivo. O seu ritual de incorporação dispensava qualquer apelo a Deus e sem nenhum pudor mandava que se pensasse até no diabo. O senhor Lorival de Freitas, quando se apresentava não incorporado, procedia, entretanto, de outra forma. Era dócil, queixoso, da sorte humilde,
fazendo-me crer um homem irresponsável, doente, talvez acompanhado de obsessores. Parecia-me tratar-se de um médium de incorporação, não contudo que recebesse o espírito do imperador romano que, através dos tempos e dos ensinamentos astrais, se tornasse um grande cirurgião. O Nero, apesar de toda a sua atitude irrequieta e invulgar ensinação espetacular, me permitiu que observasse as pupilas e os batimentos cardíacos, dizendo-me que muitas coisas poderia revelar que revolucionariam a ciência, obrigando os doutores a crerem no espiritismo. Observei então que estando o médium incorporado, as pupilas não reagiam à luz e os batimentos cardíacos se aceleravam. A pele ficava insensível ao fogo e nenhum corte cutâneo chegava a inflamar. E se houvesse sangue, esse estancava e coagulava rapidamente, não ficando, na maioria dos casos, nem sombra da cicatriz. Fiz vários exames na frente de toda a assistência, antes e depois de um médico ter bebido inúmeras garrafas de éter e de cachaça, algumas levadas por mim, não imaginando que tudo aquilo evaporava tão rapidamente. Perguntei ao Nero se essas bebidas e o formicida que um repórter de O Globo do Rio de Janeiro declarava ter ele ingerido há tempos não fariam mal ao seu cavalo, e a resposta foi esta: ele não bebe nada, Cartola. Quem bebe sou eu, Nero, espírito, e vocês absorvem uma boa quantidade. Eu só vim ao mundo, Neiva, para provar que o espiritismo existe. Eu sou de fato o Nero da antiga Roma, mas com o fim hoje de fazer o bem. Sou capaz de fazer qualquer operação com o bisturi mais sujo e enferrujado deste mundo e sem usar a anestesia da ciência médica. Aventei a hipótese de ser empregada a anestesia psíquica, ao que ele respondeu afirmativamente, muito satisfeito com a expressão, e pedindo ao senhor Ubiratã de Lemos que analisasse com verdadeira e bonita a locução anestesia psíquica. Algumas respostas do Nero dariam para justificar uma personalidade que, não sendo a de um esculápio, seria indiscutivelmente a de um homem de cultura superior. Assim, como não entendesse por que ele operava num determinado lugar do corpo, uma pessoa com febre reumática explicou-me: faço por intermédio das forças ocultas um abscesso de fixação, isto é, chamo todos os vírus para um só ponto e opero, mas como nem sempre é possível atrair todos eles, peço que os médicos da Terra terminem o tratamento. Não faço nenhum milagre, aplico os métodos astrais. Somente mais tarde é que vim a saber que o senhor Lorival de Freitas não tinha passado do segundo ano do curso primário. Não me consta, entretanto, que possua alguma biblioteca de ciências médicas e ocultas. Onde, pois, teria aprendido tanta coisa nesse sentido? Pergunta. Já li algures sobre forças viventes ocasionadas por átomos viventes, operando em atmosferas ionizadas e despertando partículas eletrificadas, possuindo cargas positivas e cargas negativas. Isso me fazia conjecturar, supondo que estava diante de fatos inéditos, revolucionários, sobre a razão porque, em sua maioria, o Nero poderia obter os maiores e melhores êxitos quando queimava o éter e o bebia em grande quantidade. Lembrei-me até de ter aprendido com a grande Alice Bailey, no seu magnífico livro Lagertion Esotérique, que o doente exposto aos íons positivos experimentava perturbações que se traduziam em fadiga, tonteira, cefaleias, aumento de pressão sanguínea arterial, completo abatimento, enquanto que o paciente, sob a ação dos íons negativos, sentisse bem, alegre, confortável, tranquilo e com a pressão sanguínea arterial mais baixa. E quando o Nero me disse que era especialista em câncer, lembrei-me outra vez desta frase de Alice Bailey: as origens do terrível mal, o câncer, são profundamente enraizadas de maneira natural, de emoções natural ou de deseres até que o Nero às vezes comovia e inspirava,
deve ter chegado o momento, pondo de lado o caso policial do Nero, de os homens de ciência estudar os fenômenos parafísicos, no sentido de melhor se avaliar a responsabilidade do médium, não dando margem também a confusões maliciosas e a detrações indébitas, inconvenientes e prejudiciais. Urge em todas as faculdades de medicina do país a criação da cadeira de parapsicologia a fim de ser estudada a fenomenologia paranormal. A parapsicologia estuda os conhecimentos que chegam ao homem por via extrasensória. Nas principais universidades americanas e inglesas já há muito se estudam esses fenômenos em cadeiras especializadas, com laboratório próprio. Dirigidos por neuropsiquiatras, a Argentina possui a Associação Médica Argentina de Metapsíquica. Temos um campo vastíssimo para esse estudo. Aqui só no Rio de Janeiro, temos inúmeros centros espíritas e mais de 7.000 casos de Umbanda. Chegou o momento de examinar, como bem o explica o Dr. Rudolf Tischner, as 3 explicações possíveis dos fenômenos espíritas, atribuindo-os ao espírito do médium, hipótese animista; B, ao espírito de um morto, hipótese espiritista; C, ao espírito não humano, hipótese transcendental. De qualquer forma, o cientista precisa com urgência pelo menos investigar esses fenômenos a fim de se evitar qualquer abuso de imposições astrais falsas e perigosas, bem assim impedir o fato de se meter na cadeia um inocente. Além disso, é preciso instruir em sessões doutrinárias todos os médios sobre os pontos básicos da ética da saúde, afastando os interesseiros, os mentirosos, os viciados, os marginais, os que apresentam lesões cutâneas infecciosas graves e transmissíveis, máxime da boca e dos pulmões. Deve-se, enfim, exigir um atestado médico especial de qualquer médium militante. O método científico e o método intuitivo poderiam explicar se os espíritos tomam parte efetivamente nas sessões espíritas, pergunta. B, se a escrita automática depende de forças inteligentes do além ou resulta da leitura do pensamento dos presentes, pergunta. C, se a ectoplasmia nas sessões de materialização se processa graças às leis físico-químicas ou se prende a conhecimentos ainda inexplicáveis da 4ª dimensão, pergunta. D, as leis do mundo visível podem ser aplicadas ao mundo invisível, pergunta. E, se esses fenômenos parabiológicos podem ou não prejudicar a vida física, mental, moral e espiritual dos médios e dos consulentes ou espectadores, pergunta. A força psíquica de Crookes, a força equitênica de Turi e as forças materializantes de Hartmann serão mesmo capazes de provocar numa atmosfera de intensa vibração nervosa os fenômenos sugestivos e impressionantes observados em certas sessões espíritas, pergunta. Poder-se-á admitir uma ação extracorpórea do espírito, pergunta. Poder-se-á considerar esses fenômenos como simples alucinações, pergunta. Impossível, pensou, resolver atualmente questões tão transcendentais. Nenhum lado efetivo me aproxima nessas investigações ao senhor Lorival de Freitas, nem a quem quer que seja. Por isso apelo para os homens de ciência ajudados por inteligentes e honestos espiritualistas, no sentido de discutir e estudá-las cuidadosamente. Nada, porém, de procurar conflitos entre a ciência e a religião. O médium em face da psiquiatria. Sempre me pareceu possível que eu pudesse modificar de tal forma minha percepção normal que fosse capaz de compreender por mim mesmo a linguagem do visionário, do médium e até do místico Aldous Huxley. Não é certo que o psiquiatra compreenda melhor o médium do que o homem letrado, mas espírita ou um bandista de coração que vive nos terreiros e nas tendas espíritas, a não ser que se trate de um colete como o Dr. Inácio Ferreira, diretor do Sanatório Espírita de Uberaba e autor de Novos Rumos à Medicina, bem assim de alguns poucos psiquiatras que trabalham nos hospitais de São Paulo. São raríssimos os especialistas que possuem no Brasil uma experiência apreciável no setor da psiquiatria ligada ao espiritismo, e muitos possuindo não escrevem uma só linha a respeito, talvez para não desgostar a família, os amigos e certas instituições religiosas. Pelo que aprendi em 6 longos anos de medicina, eu deveria ser em questões religiosas, já não digo um ateu, porém no mínimo um metencapito em matéria espiritual. Felizmente, não estando carente do razoável saber e da boa fé, nem estando preso a nenhum sistema religioso, filosófico, político ou literário, não fiquei inerte e reagi às estreitas normas do formalismo acadêmico, pouco
pouco me importa que colegas ilustres comentem a minha atividade nesses estudos, admirados de verem um psiquiatra tão conceituado metido no espiritismo. Huxley, Flammarion, Richer e Crookes não eram, ao que me consta, imbecis. Não receio a crítica sadia, honesta e construtiva, mas rejeito com silêncio a leviandade hostil dos sectários. Não gosto de polêmicas e diante de certas matreirices como a daqueles que, para invalidar o trabalho dos mortos, afirmam ter feito às escondidas uma mão de parafina igual a dos espíritos materializados, feito na água fervente, sorrindo. A única autoridade científica de renome inatacável ligada a mim por laço de amizade indestrutível que poderia me censurar, uma vez que fui seu assistente durante 15 anos, agradecido, portanto, aos seus ensinamentos, seria o professor Henrique Roxo, o mestre amigo. Entretanto, ainda hoje, com mais de 80 anos de idade, não deixou de continuar a respeitar as minhas preferências de estudos, pois com enorme honra para mim me envia clientes seus e me faz, demonstrando especial modéstia, seu médico às vezes. Ingressei quando ainda no antigo hospício da Praia Vermelha, das tramas desses mistérios admirando naquele tempo. Com o professor Roxo tratava rapidamente qualquer caso de delírio espírita episódico com valerianato de antropina. Dizia o velho mestre que a entidade clínica que ele descrevera, em primeiro lugar como uma doença mental, surgia de repente em consequência de um choque emotivo, acompanhado de alucinação e que se desenvolvia em geral pela frequência de sessões espíritas. O professor Roxo reconhecia como intermediário médium que ele dizia ser um histérico ou algum psicopata, mas afirma, contudo, que a causa desse delírio pode depender de outra, que não o espiritismo. Esses casos, antigamente curáveis em 15 dias, hoje podem ser curados com simples aplicação de eletrochoque. O professor Henrique Roxo, ainda hoje, tão atacado como um ferrenho inimigo do espiritismo, escreveu em sua monumental obra Manual de Psiquiatria, edição 3ª, 1938, página 774. O espiritismo, que é praticado por grandes sábios e que motivou um excelente livro do justamente pranteado professor Charles Richer, deve ser estudado, não provoca a loucura. Aquele que pode ser causa é o espiritismo de exploração dos ignorantes das classes populares. Venho observando atentamente todas as espécies de médios, indo do mais humilde, analfabeto médio de incorporação sensitiva, etc., até o raríssimo de efeitos físicos e de materialização. Convivi também com iogues de fama como Swami Vijay e Ananda, que me fez seu amigo, seu médico, e com quem trocava ideias quase todas as tardes. Quando de sua última estada no Rio de Janeiro, ouvi alguns ocultistas, teósofos e inúmeros umbandistas, espiritistas, até magos e mágicos, que quis ver, ouvir e sentir o amargo de suas personalidades e de seus trabalhos. Com todos aprendi, principalmente com o seu José Álvares Pessoa, e a nenhum ensinei, sempre calado e observador, avançando ou recuando nas minhas experiências que vão respondendo às exigências da clínica odierna, apesar de toda a despretensão. Ao primeiro lance de vista, um médium incorporado se iguala a um doente mental. Ouve sons inaudíveis, vê seres invisíveis, toca no impalpável e sente bem perto a presença dos ausentes, bem distantes. Vai a outras terras e quiça a outros mundos. Chegará à lua não sendo lunático, primeiro que os físicos e químicos deste planeta. De lápis em punho, escreve laudos e mais laudos de papel, em qualquer idioma, faça corretamente. Diz o presente, o pretérito e o porvir, afirma até a data provável da morte. Quando quer ou é conveniente ou pode ser, afasta o perigo, questionando com os senhores do destino, da dor e do amor. Ameniza sem infringir as leis sábias da natureza. O karma mais infeliz, produzindo não raras vezes um milagre. E se por motivo de vaidade, de interesse inconfessável, de inveja, de usura ou de escusa, põe aos revés as suas faculdades mediúnicas, cai no ouvido, no ridículo, na ironia e na sarjeta. Dons mediúnicos especiais nem sempre se adquirem pelo simples desejo de prática ou mesmo pela vontade testificada pela fé. Certa vez a entidade que presidia uns fenômenos de materialização acordou o médium e me convidou para a cabine, dando a entender ser eu um médium de efeitos físicos. Atendi
bastante desconfiado. Aquela solicitação, afastando de mim o anel, o relógio, as chaves, os cintos e os sapatos, desabotoando o colarinho, a fim de ficar à vontade de acordo com as exigências observadas nesses fenômenos. Após alguns minutos de intensa expectativa, de curiosidade e receio, em completa escuridão, e ao som de uma música bem melodiosa, ouvi 3 pancadas batidas no chão, ao lado do meu leito. Levantei-me ligeiramente, virei-lhe e olhei, não vi nada. Pouco depois, aparecendo, não sei como, saía da minha cabina uma porção de flóculos de luz que atravessava a cortina vermelha. Pela admiração da assistência, me deixava supor que se estava formando na sala contígua o fantasma. Mas, ao contrário do que eu esperava, permaneci consciente de vez em vez, é que sentia que alguém me alisava ou desgastava, os artelhos. De outra feita em que o médium principal estava adoentado, mas presente, fui convidado para voltar à cabine, quando fiz tranquilamente, certo de melhores aparições resultantes de possível acomodação. Surpresa geral, não houve pancadas, não apareceu nenhuma luz, e todos pensaram e dissecaram as largas e sorrindo que uma pedra do pão de açúcar caíra sobre o leito. Já vi médios que, quando incorporados, não sentiam nenhuma dor, não se queimavam e suas pupilas não reagiam à luz. Ouvi li que o verdadeiro yoga é capaz de fazer essas façanhas, com exceção, estou certo, da reação pupilar negativa. Haverá um ser humano, entretanto, que possa modelar, não sendo um espírito materializado, com a própria mão e num balde de água fervente, uma luva de parafina, retirando-a já fria sem quebrá-la, ou ficar afogado no fundo de uma piscina minutos e minutos sem nenhuma respiração artificial e sair liso, ou enrolar um disco flexível de vitrola, ou atravessar uma parede compacta de cimento armado, Não creio que nenhum hipnotizado ou autossugestionado ou sonâmbulo ou em estado cataléptico possa fazer essas proezas. Ainda não sei em que ponto deva tocar no cérebro ou no crânio ou na coluna vertebral que seja capaz de fazer um automato desmanchar as suas mãos num punhado de massa ectoplasmática. Assisti em sessões de materialização a fenômenos sensacionais de luz, som, cor e formas. Os transportes foram os mais diversos: medalhas, flores, perfumes. Um médico do além, trazendo um fardo de luz suavíssima, fez curas inacreditáveis que mais tarde, se ele o permitir, teria o desejo de narrá-las. Até a composição da luz, aguardem, Deus mereceu o segredo. Se ainda não sabemos nada a esse respeito, talvez isso se justifique pela falta de nosso preparo, ou da nossa experiência, ou de nosso merecimento. Algo de tão grandioso, útil, benfeitor, se prepara nas retortas do astral. Os homens preparam nos laboratórios mais potentes, escondidos nos engenhos de guerra. E as entidades amigas neutralizam e destroem esse esforço infernal, confundindo cálculos, técnicas e experimentos. Somente vingará o trabalho pelo bem. As antenas do bom médium captarão as graças de Deus. Os canais infernais revestidos de lodo, ódio e fogo deixarão passar unicamente os raios de destruição da miséria e do castigo. Os médios em geral precisam de perfeição no sentido de se afinarem as arestas da alma, onde se coa a clorofila dos astros e das estrelas da mãe cósmica. Adquirirão, além dos 5 sentidos, vista, tato, audição, olfato, paladar, e o sentido da iluminação, e como síntese suprema, um outro, o sétimo. Não quisera francamente ser o médio de incorporação, de intuição, de efeitos físicos, de materialização. Quisera ser tal vate privilegiado como o perfume que se evola da violeta para o seio da noiva, como o sorriso da criança para o coração de sua mãezinha, como o perdão do pai para o crime do filho. E lembrando o suavíssimo e saudoso poeta Alfonso de Guimarães, o mesmo que cantou em verso lacrimosa a linda esmalha, aqui está um punhado de beleza e sentimento. O médium, por intermédio da qual já observei fenômenos tão extraordinariamente e maravilhosos, o Dr. Armando Ramos e Silva, engenheiro pernambucano, casado e com 68 anos de idade, é uma das personalidades mais perfeitas sob todos os aspectos.
que já vi no caminho da minha vida. Chamo na intimidade de espírito iluminado, a fim de conhecê-lo melhor. Fiz-me íntimo de sua família e o atendo igualmente como médico, amigo carinhoso de sua dileta companheira, vivendo sem fartos e recursos no modesto apartamento de Copacabana. Apenas pede a Deus com bênção para as suas dádivas excepcionais, a saúde para a mulher e a harmonia para o lar, sempre à disposição da caridade. Aqui fica publicamente o elogio mais sincero de um homem simples, pobre e humilde, mas que possui um sol dentro da alma. De uma feita, assistindo a uma sessão de mesa na residência desse médium, na presença de 12 pessoas, não às escuras, surpreendeu-me ver as suas mãos vibrando no espaço, como quem arranca alguma coisa do nada, em movimentos talvez manipuladores de matérias invisíveis. De repente, 11 sementes de mulungu caíram em cima de uma folha de papel. Disse o médium incorporado: aqui estão 11 sementes de mulungu, a semente da felicidade, um para cada um dos presentes, com exceção do médium. Quando estiverem em situação aflitiva, apertem-na na mão e elevem o pensamento a Deus. Mas, meu irmão, disse a esposa do médium, por que o senhor priva o meu marido dessa felicidade? Pergunta. Minha filha, respondeu a entidade, quando terminar a sessão, o médium encontrará a dele debaixo do seu travesseiro. Efetivamente, ali estava a outra semente de mulungu. O Dr. Armando Ramos e Silva não sofre de nenhuma doença grave, possui um eletrocefalograma normal, não bebe nenhuma bebida alcoólica, não fuma, não joga e só possui uma única mulher. Nasceu numa família católica e sua esposa foi educada, internada num colégio de freiras, interna num colégio de freiras. Abstém-se dos dias de sessão de materialização. Abstém-se nos dias de sessão de materialização de comer carne e evita quaisquer aborrecimentos, cansaço e problemas de negócio. Vive dentro de toda a simplicidade para a sua família, para os amigos e para o bem dos aflitos do corpo e do espírito. Não ofere o menor lucro monetário pelos benefícios prestados. É o primeiro invariavelmente a correr às sessões e o primeiro rapidamente a sair, ansioso para chegar ao lado ditoso. Após cada sessão de materialização, bebe todo um copo com água e açúcar. Às vezes, a conselho das entidades, toma uma injeção de glicose na veia. Assim, recompõe-se dos gastos energéticos. As entidades, segundo o modo habitual, lhe fazem durante o sono transe, que é completo, passe e massagens. Não sei porquê, é profundamente alérgico a qualquer uso de vitamina B1 quando injetada. De vez em quando, Dr. Armando Ramos e Silva entra em solilóquio. Fosse eu um simples psiquiatra sem nenhum lastro em assuntos espiritistas ou parapsicológicos, já teria aconselhado no meu bom e prestativo amigo umas aplicações ligeiras, embora de eletrochoques. Aliás, sou de opinião que se deveria aplicar a convulsoterapia em certos histéricos que desejam a todo preço ser médio de incorporação, bufando, pulando e gritando. Isso não é a advertência de um crítico avesso à doutrina genial de Allan Kardec, mas sim um convite à meditação em pontos sérios da doutrina que se relaciona com a higiene mental. Vem apelo aqui lembrar o estudo do médium em todos os centros espíritas, em face da medicina em geral, em particular da psiquiatria e da neurologia, esclarecendo quanto à mediunidade, à sociedade e à lei. Pelo que compete a mim, médico e estudioso desses fenômenos, que muito ainda me esclarecerão quanto à esquizofrenia, ficarei com a parte referente à saúde. Acredito que certas doenças prejudiquem intensamente o médium e o consulente. O médium pode ser contaminado gravemente pela sucção através dos lábios de uma lesão cutânea sifílitica. Sempre ouvi dizer em vários centros espíritas que as entidades protegem os médios nesses contatos patogênicos, tal qual acontece na projeção inócua da chama de uma vela no globo ocular, sem nem haver chamuscada as pestanas e no interior de uma garganta, sem ao menos tisná-la. Mas já examinei alguns médicos portadores de gomas luéticas que me interrogaram temerosos se aqueles tumores não eram provenientes de chupadelas supostamente anondinas.
e de fato não eram inofensivas, pois um desses pacientes, já afastado por doença, da lida caridosa, recolheu-se ao repouso para o tratamento específico. Outros médicos que me procuraram a mando de seus guias me pediram explicações médicas quanto aos seus estados mentais. Ainda outros me disseram que pediram às entidades que fizessem passar pela tela cerebral todas as cenas porque haviam passado nas sessões em que ficaram inconscientes. Viram-nas descrevendo-as com exatidão, o que foi atestado pelos presentes. Para observar que esses médicos ficaram horrorizados com os atos praticados involuntariamente. Acabo de ter uma similaridade com esses fatos. O descobrimento pela ciência neurológica de áreas cerebrais que registram as coisas vistas pelas pessoas, como se os fios tenuíssimos, como os dos aparelhos registradores de som, fixassem igualmente imagens e lembranças, produzindo tudo fielmente quando solicitado pela eletricidade. O famoso neurocirurgião Wilder Penfield, que me honrou com uma cartinha em que agradecia um trabalho que fiz a respeito do Montreal Neurological Institute, afirmou que existe um registro permanente da consciência no interior do cérebro, sendo seus detalhes conservados com extraordinária precisão. As entidades, não sei de que maneira, atenderam aos apelos daquele médium, misteriosamente registrando fatos passados pela imposição de uma força estranha, ou de um espírito que, apesar de o médium estar inconsciente, vem à memória logo após o término da sessão espírita, que muitos minutos depois. Penfield, entretanto, provoca-os através de pequenos impulsos elétricos. A ciência mutatis mutandis já está às portas do mistério. Alguns médios também me procuraram, ainda a mando de seus guias, pedindo explicações médicas quanto aos seus estados mentais. Um deles, um histérico, do que, sofrendo de puro animismo, era um hipotiroideano, com acentuado déficit mental. Outro, que já o conhecia como Cambono, viu meses seguidos na rua vendendo bilhetes de loteria, com os cabelos enormes e a barba dos profetas. Vulgares ambulantes, nômades, talvez um caso de parafrenia, ou, como tem sido aceito pelos autores, uma forma clínica de esquizofrenia paranoide. Quase todos que não chegavam a ser neuróticos apresentavam, contudo, um quadro de profunda intoxicação alimentar e mesmo de intensa infecção, que constatei pelos exames de colesterol e hemograma. A agressão à saúde mental provinha de granulomas dentários e de focos amigdalianos. Além dessas considerações de ordem puramente informativa e talvez úteis, acho que os ambientes acanhados sem renovação do ar, anti-higiênicos, deveriam ser evitados e melhor condenados pelos próprios chefes de terreiros. Um conselho de real valia a abolição das antigas práticas religiosas. Outro, o exame clínico periódico e sistemático de todo médio, com radiografias da cabeça e de toda a coluna vertebral, com o cuidado de não se agravarem na prática violenta os casos de osteofitos, as hérnias de disco ou de medula, as lordoses, as escolioses, etc, etc. Mais o exame prévio da eletrocefalografia, lembrando ao consulente a necessidade de procurar máxima em relação aos males físicos, endocrinológicos, os cartolas da terra. Sem nenhuma pretensão vaidosa, não posso compreender a maior superioridade em grande escala dos colegas do espaço. Aliás, não estou dizendo isso sem fundamento, porque uma entidade já me disse em palestra cordial e elucidativa que eu deveria ter reservas de cuidados quanto a entidades cujos médios eram doentes, uma vez que a subconsciência poderia
atraiçoá-los. Às vezes, como soe acontecer, os males se agravam com as receitas de entidades inferiores, cegas, malignas. Destarte não deixará de lucrar quem ouvir os ditames da terra e acudir aos reclamados do astral. Algumas práticas e recomendações categóricas de especialistas podem prejudicar um consulente, que não deve ficar receoso de prejuízo, castigo ou vingança pela inobservância de práticas às vezes difíceis ou impossíveis. Em sua maioria, o próprio pensamento é que prejudica, castiga e exerce a própria vingança. Algumas pessoas presas fáceis do hipnotismo ou da simples sugestão, como essas que se prestam para as demonstrações jocosas das plateias, ficam acreditando infantilmente em coisas ridículas e absurdas como a excomunhão, o fogo eterno do inferno, etc. A gente tão desconhecedor da bondade e justiça de Deus, que faz promessas estapafúrdias e oferentes de sacrifício que aniquilam e matam se cumpridas, a fim de não introduzir um grave erro no pensamento, capaz de levá-los às preocupações doentias e às doenças físicas incuráveis, reajam todos virilmente e se escondam numa prece a Deus, e não digam mentiras às crianças. Se andamos de cabeça erguida, não fazendo mal a ninguém, só pensando na caridade, no bem e no afeto, respeitando os direitos dos outros, nada teremos a temer, muito menos ao Senhor. As religiões devem podar o temor de seus livros sagrados, substituindo-os pela chama milagrosa do amor imortal. Ao invés de penas, suplícios e fogueiras, o perdão, a alegria e a felicidade. Ao invés de coações, exorcismos, excomunhões, a liberdade, a oração efetiva e o apreço a todas as crenças. Ao invés da prisão absolvente, da sujeição pela obediência a rígidos preceitos, a compreensão pelas diferenças de opiniões independentes. Atualmente, depois de inúmeras observações, demoro-me cheio do mais vivo entusiasmo científico nas demonstrações inconfundíveis e maravilhosas dos fenômenos de materialização. Acho-me atraído irresistivelmente pelo trabalho dos mortos, que obedece a leis severas de ordem, método, justiça e profundos ensinamentos. Não se formam esses ambientes de estudo fora de um plano sem defesas, ao léu sem metas. Não é a curiosidade o móvel de seus membros. A escolha de tudo vem do alto. Disso, aliás, tive a melhor evidência logo no meu início nessas reuniões, quando tive a oportunidade de escrever A Relíquia da Judéia. Alguns leitores, cumprimentando-me pela crônica de o Semanário número 95, acharam-na uma bonita ficção, como se tudo aquilo fosse inventado. Recebi de fato uma relíquia de ouro, que um espírito materializado, correspondendo a uma materialização minha, aflita por um doente à morte, movimentou fortemente a sua mão dentro da minha e fê-la brotar da minha destra, dizendo-me: meu filho, o que tu tens na mão é uma relíquia que acabo de trazer da Judéia. Vais levá-la pessoalmente à tua cunhada, que possui, embora distante, sangue judeu. Antes, telegrafa-lhe, dizendo que tenha fé em Deus, que vai ficar boa. Nós temos atenções por todas as mães que têm a bênção divina. Agora, já finalizando, permiti que vos traga a descrição de mais 2 casos que deveriam estar em auxiliares invisíveis e que atestam uma fé inabalável numa ânsia bendita de fazer o bem e uma prova insofismável do Espírito. Caso da cega de Belém. Após cefaleias terríveis com vômitos, ataques epilépticos e algumas perturbações senestésicas, a senhorita M.O. de Belém do Pará viera a ficar cega. Casada de pouco, em pleno início da vida, 28 anos de idade, pobre, caíra de súbito em completa cegueira. Apelou por misericórdia para todos os especialistas paraenses que, condoídos de tanta desgraça, escreveram para os colegas do Rio de Janeiro no desejo de resolver o seu triste caso, pois pelas chapas radiográficas e pelo edema da papila óptica, o diagnóstico era este: tumor cerebral.
veio trazida por uma das minhas cunhadas para ser internado no Instituto de Neurologia, sabiamente dirigido pelo professor Deolindo Couto. Contudo, não estando terminadas as obras da sala neurocirúrgica, foi para uma enfermaria do Hospital Pedro Ernesto, proficientemente dirigido pelo Dr. Antônio Carlos Gigliotti. Procurei então o chefe do serviço neurocirúrgico, Dr. Paulo Niemeyer, e lhe expôs a gravidade do caso e a absoluta carência de recursos por parte da cliente. Ouviu-me atenciosamente, dizendo: Neiva, darei tudo de mim, fique certo. O Dr. Paulo Niemeyer merece de minha parte um registro especial, ficou para sempre no meu coração, e como, além de médico, sou também contador, registrei em partidas dobradas indeléveis esse fato caridoso do afamado neurocirurgião. Foi perfeito em toda a qualidade, ficou de manhã até a noite ao lado da doentinha, acompanhando e orientando todos os exames até o ato cirúrgico, que foi efetuado em 30 de julho desse ano de 1958. Depois de umas 4 horas de trabalho melindrosíssimo, foi extraído um grande tumor lá do fundo do crânio com aspecto maligno, e para constatar o prognóstico mandou fazer às expensas suas todos os exames anatomopatológicos. A senhorita M.O. amanhecera bem e começou a ver um ligeiro clarão, que infelizmente desapareceu, mas ninguém supõe que ela venha a recuperar a visão. Agora entra em ação a parte espiritual. No dia imediato ao da operação, 31, quinta-feira, assisti uma sessão de efeitos físicos e de materialização com o médium Dr. Armando Ramos e Silva, na casa de Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Numa casa de Laranjeiras, além de outras pessoas gradas, estavam presentes o Dr. Ladeira Marques, médico, Dr. Albino de Mesquita Pinheiro, advogado e ex-secretário da Prefeitura do Distrito Federal, Dr. Olavo de Miranda Lopes, chefe do Serviço Jurídico do Ministério da Marinha, bem assim o conceituado médium, senhor José Herman, antigo funcionário da Caixa Econômica do Distrito Federal e ex-sacerdote católico. Antes de iniciar a sessão, deixei essas perguntas numa folha de papel em branco, tendo ao lado um lápis em cima de uma mesa, mas pedi que ninguém lesse. A senhorita M.O. operada ontem de um tumor cerebral vai recuperar a visão? Pergunta. O tumor era benigno ou maligno? Pergunta. As entidades espirituais não responderam coisa nenhuma. Uma delas deixou em inglês uma frase insignificativa. Uma outra aplicou uma luz misteriosa de efeitos curadores, que saía como que de uma esponja em alguns dos presentes, inclusive em mim mesmo e na minha cabeça, o que me motivou este argumento engraçado do Dr. Ladeira Marques. Neiva, você é um psiquiatra, esta luz deve estar purificando o seu miolo. Subitamente ouviu-se um forte psiu. Calaram-se todos e a música da vitrola ficou em surdina. Ouviu-se então um punhado de ruídos, como se alguém que estivesse materializado, mas naquele instante invisível, manipulasse algo naquela completa escuridão. E nesse momento de intensa expectativa, juntamente quando eu mais mentalizava a imagem sofredora daquela cega de Belém, projetando no ambiente toda a minha vontade de vê-la abençoada pela graça de Deus, sinto que a minha mão esquerda é aberta, nela colocada uma medalhinha e ao mesmo tempo fechada carinhosamente. Eram os olhos de Santa Luzia num prato. Caso de Mônica, minha netinha. A criança alegre, saudável, feliz, estonteante de graça angélica e cheio de alento celestial, brincava e corria atrás das borboletas. Aproximou-se de um arbusto e arrancou uma porção de folhas, gritou, chorou e fugiu, apertando fortemente os dedinhos da palma da mão. Que seria? Pergunta. Um maribondo cravara-lhe terrível ferrão. Acudido por mim, apliquei-lhe umas pomadas analgésicas e dei-lhe um antihistamínico. Estivesse na roça, seria isto: alho pisado, criança em cima da mesa, e depois a aproximação de um imã. À noite, a mãozinha dela estava inchadíssima. Chamei então o cirurgião, Dr. Raimundo Pires de Albuquerque, chefe do serviço e diretor do hospital, e a APTEC. Depois de paciente exame, procurou, na falta de um bisturi, extrair aquele ferrão
com auxílio de instrumentos caseiros. Não conseguindo, marcou a manhã seguinte para levá-la ao hospital, onde, já anestesiada, faria a ligeira intervenção. Aconteceu, porém, o inesperado. Quando, nessa mesma noite, pela primeira vez, assisti a algumas operações astrais efetuadas pelo médium senhor José Herman, da Tenda Espírita Tupiara, na rua Luiz Barbosa, no Rio de Janeiro, fui informado por uma entidade que se identifica com o nome de André Luiz, de que o ferrão permanecia na pompa da mão, acrescentando: hoje, às 23h30, Bezerra de Menezes e Pedro Ernesto irão extraí-lo. Coloque a mão da netinha na sua e no instante exato verá uma luz azul refletindo sobre ela. 23h30, a Mônica se estremece toda. Não vimos em toda a escuridão nenhuma luz azul, mas o ferrão da Vespa havia desaparecido. A luz era uma sugestão, um convite à concentração. As mais importantes causas das doenças mentais. Etiologia. Arriscando-nos contra a etiopatogenia dos distúrbios mentais na afirmativa de ideias absconsas, avançamos muito além da clássica divisão que enuncia as causas como predisponentes e determinantes. Acreditamos também no karma como causa imanente, isto é, que existe, reside e exerce ação em si mesmo. Assim convenha, vamos avançar e pedir que nos acompanhem desassombradamente nesse capítulo ainda inexplorado pelas psiquiatrias. La Ciência, como afirma Ivone Castelhan em La Metapsique, edição de 1955, página 66. Após 20 e poucos anos de prática e estudos aqui no estrangeiro, chegamos à conclusão de que alguma coisa só se pode revelar pelas reflexões transcendentais, afastadas das causas presumidas, inquiridos os segredos escondidos nos refolhos do coração e do cérebro. Permanecemos inúmeras vezes na mais completa ignorância. Isso, entretanto, não é um desalustre para a psiquiatria. Vem a pelo uma lembrança da adolescência, porque aquela mulher, modelo de filha, exemplo de esposa e candura de mãe, enlouquecera tão sutil e imprevistamente, tornando-se do dia para a noite zaranza, prostituta e algoz. Pergunta: que houve em sua personalidade que o médico não atina, que o filósofo não esclarece, que Deus não responde? Pergunta: o mundo, dizia Bertrand Kigley, é um problema que se não resolve só porque a percepção deixa de coincidir com a realidade. Causas predisponentes. As predisposições podem ser individuais e gerais. As individuais compreendem a hereditariedade, a raça, o sexo, a idade, o estado civil e a profissão, a educação, a imitação. As gerais dizem respeito à civilização, à guerra, à política, à religião, ao clima, aos cataclismos, às catástrofes, às manifestações cósmicas. Predisposições individuais: hereditariedade, raça, sexo, idade, estado civil, profissão, educação e imitação. Hereditariedade. A hereditariedade é uma predisposição congênita, transmissão aos descendentes em energia e em frequência dos caracteres físicos, intelectuais e morais dos ascendentes. Comumente os alienados são mal conformados com assimetrias ósseas e orgânicas, testa olímpica, conformação irregular das orelhas, lábio leporino, implantação viciosa dos dentes, anomalias dos órgãos genitais, tiques nervosos, estrabismo, etc. Alguns são tardios na fala, na dentição, no andar. Outros apresentam anomalias de caráter, da vontade, do sentimento e principalmente perversões psíquicas, sexuais. A consanguinidade, bastante discutida, poderá dar resultados dispares. O produto da fecundação reproduzirá, pela lei da herança, os caracteres típicos dos progenitores. Se esses são perfeitos, o produto deve igualmente ser-lo, mas se não representantes de uma raça ou em decadência ou de uma família que existe a mancha hereditária,
Compreende-se que a consanguinidade de uniões não fará senão acentuar ao produto fecundo os caracteres funestos da ascendência. Júlio de Matos, Manual das Doenças Mentais, edição de 1884. Parece, sob o ponto de vista astral e atendendo a diversos fatores de ordem transcendental, que os espíritos escolhem e atraem os seus futuros pais. Assim viverão sob a égide de um lar feliz ou debaixo de um teto de provações, dores e misérias. Raça. As influências étnicas foram bem estudadas por diversos autores. Nós, judeus, histeria, paralisia geral; nos árabes, nos chineses, nos negros, paralisia geral; nos americanos, psiconeuroses, etc. Sexo. Além dos distúrbios mentais, estão intimamente ligados ao sexo feminino, maximísios, que aparece nas perturbações menstruais, na gravidez, no parto, onde se prende mais ao sexo masculino, como nos casos de sífilis cerebral, de paralisia geral, de alcoolismo, de perdas seminais, etc. A suspensão catamenial poderá levar à loucura, bem assim as penas seminais repetidas, algumas voluntárias, quase sempre fisiológicas, outra provocada pela masturbação, que determinam anoxeria, emagrecimento, dificuldades da micção, palpitações, anemia, tremores, lipotimias, diminuição da memória, hipocondria, medo, falta de iniciativa, etc. Idade, com exceção dos débeis mentais, dos imbecis e dos idiotas, raríssima é a frequência dos distúrbios mentais antes da puberdade. Os fatores exógenos que concorrem para o desenvolvimento somático e emocional da criança, particularmente os que dizem respeito às razões médico-pedagógicas, são de suma importância na gênese de síndromes relacionadas com as crianças rejeitadas, ou adotadas, ou institucionalizadas. As fases pré e pós-puberal são tão delicadas para a mulher como para o homem. As mulheres, pela maior intimidade que têm com as mães, se defendem e se adaptam melhor à puberdade do que os homens. Os homens, receosos às vezes de interrogarem os pais, levam as suas dúvidas invariavelmente aos maus colegas, sofrendo terríveis consequências. A idade madura, com todo o seu cortejo de responsabilidade pessoais, de família e de sociedade, é aquela que, de preferência, se manifestam as doenças mentais, a fase involutiva e mais delicada para a mulher, como os fenômenos agressivos da menopausa, do que para o homem, cuja época climatérica, diminuição da função sexual é mais tardia. A velhice apresenta, de um modo geral, os fenômenos próprios da arteriosclerose fisiológica, perturbações da memória, etc. Já as psicoses demenciais simples orgânicas se referem mais à senilidade, com todas as consequências da arteriosclerose patológica. Estado civil. As características afirmam serem os solteiros mais sujeitos aos distúrbios mentais que os casados, chegando mesmo a declarar o celibato predispõe à loucura. Os viúvos vinham então logo após os solteiros. Se fizerem hoje uma estatística mais cuidadosa, verificarão que as neuroses e as psicoses, em face das exigências duríssimas da civilização, vão arruinando moral, intelectualmente e organicamente os casados em primeiro lugar, e os solteiros depois, por fim os viúvos. Se acrescentarmos, conforme lembra o professor Júlio de Matos, página 24 do livro citado, que a maior parte dos alienados oferece desde terra idade, por influência hereditária, caracteres antissociais e disposições repulsivas, que os tornam impróprios para a vida de família, cremos que perde todo o valor a conclusão que se tem pretendido tirar das estatísticas de alienação mental relativas ao estado civil atualmente. Atualmente, os suicídios são mais frequentes entre os casados ou concubinatos. Profissão.
profissão. Hoje, todas as profissões podem predispor às doenças mentais, figurando em ordem decrescente as seguintes: as liberais, artistas, advogados, professores, contadores, escritores, médicos, os psiquiatras em particular, os militares, os operários manuais, as indústrias metalúrgicas, das indústrias à base de substâncias tóxicas, das fábricas e usinas pouco higiênicas, os eclesiásticos, etc., de modo geral, outras condições atinentes às dificuldades da vida moderna, ao fracasso na escolha da profissão e às deficiências dos resultados a que conduzem, é que levam o ser humano aos distúrbios mentais. A educação sentimental, intelectual ou física é indubitavelmente uma das causas predisponentes da maior importância. O máximo cuidado e os melhores exemplos devem ser ministrados aos seus primeiros anos de vida de uma criança. Aí estará o homem de amanhã, mais do que para o adulto. J. Alves Garcia, Problemas da Psicopatologia da Infância e da Adolescência, página 30. A atividade lúcida é, para a criança normal, um imperativo, uma necessidade. A criança não só elege os brinquedos segundo o seu sexo, mas também adaptados à sua idade. Esta é a razão pela qual um menor de 6 anos não se ajusta bem às brincadeiras dos de 10 ou 12. Existem, pois, uma idade lúcida que traduz as aptidões e as necessidades de brincar e que pode ser paralela ou não à idade real da criança. Nem intenso trabalho intelectual, nem excessivos e cansativos exercícios corporais. Liberdade sim para os moços, mas não licença. As reuniões literárias, as antigas tertúlias, os jogos saltares, a natação, o remo, a dança, as visitas aos parentes e amigos, bem assim aos hospitais, fazem parte integrante, indispensável, urgente de uma educação exemplar. Imitação. Mais predispostos aos distúrbios psíquicos são aqueles que possuem menor poder de autocrítica. Conhecendo-se a si mesmo e compreendendo o meio em que vivem, os homens poderão fugir ao contágio da alienação. Os facilmente sugestionados, os menos enérgicos, os de vontade fraca, enfim, são os mais dominados pela imitação doentia e, portanto, os mais predispostos às doenças mentais. Predisposições gerais: civilização, guerra e política. Religião, clima, cataclismo, catástrofe, manifestações cósmicas. Civilização. Ao invés de louvarmos a civilização pelo que ela tem de bom e de melhor, ao invés de aproveitarmos com fins altruísticos os progressos sensacionais da ciência, ao invés de gozarmos placidamente do seu conforto, das suas realizações, ao invés de seguirmos os seus conselhos, caímos aos seus pés desfalecidos. E a energia nuclear, ao invés de desprender a água nas regiões de intensa seca, lança fogo e crime e miséria nas cidades pantacas, nas cidades pacatas, indefesas. É que o avião, rompendo o espaço, grita, ensurdece e destrói. Os carros enchem os nossos pulmões de gases deletérios, asfixiando-os, cancerificando-os. Os jornais em letras garrafais despertam a compaixão, a tristeza, ou o ódio, ou a revolta, ou a repugnância moral. Os jogos excitam até as raízes dos cabelos, produzindo abalos nervosos, colapsos cardíacos. O comércio e a indústria incitam a especulação e as contrariedades, as indigestões, as úlceras gástricas e seus reflexos diretos no sistema nervoso. As necessidades de prazer, de luxo e, enfim, de luta pela existência favorecem o aparecimento das doenças mentais. A ambição dentro dessa incompreendida e atordoante civilização torna-se ilimitada. O homem, então, abstém-se de reconhecer as suas próprias diferenças em vez de vencer pelo raciocínio seguro e construtivo. Morre pelo cansaço físico e psíquico. Aí estão os loucos da civilização. Guerra. Ainda hoje os lares gemem e choram pelos entes que se foram nas últimas guerras. Restam tão somente a orfandade, a viuvez, as deformidades físicas e as desgraças morais. O abandono, a dúvida e a saudade. Além disso, as psiconeuroses de formas graves e persistentes, além de todos os progressos da moderna psiquiatria de guerra. O comportamento bélico ainda é bem mais nefasto na incidência da loucura na maioria de todas as espécies de combatentes. A política, ou antes a
politicalha pode despertar a eclosão de quaisquer psiconeuroses, preferentemente nos espíritos exaltados, apaixonados por ideias irrealizáveis ou fantásticas, quase delirantes. E se forem sifílicos os pacientes, lá vêm as ideias de grandeza, a paralisia geral. Até profetas aparecem no seio dos parlamentares. Do entrechoque das opiniões e dos debates, as nefastas revoluções pelas armas, surgem as ditaduras. Religião. A verdadeira religião, aquela que procura fazer o bem, não leva ninguém à loucura. O fanatismo religioso e a intransigência a respeito das crenças, sim. A superstição, seja oriunda da ignorância, da incultura ou da crendice, pode acordar o que já estivesse, talvez em vida latente, levando o homem às mais sérias doenças mentais. Os débeis mentais, os amorais, os histéricos, os fisicamente enfermos jamais deveriam ser admitidos nas tendas espíritas como médios militantes, como visitas ou como simples curiosos. Não acreditem em médios mentirosos. Não acreditem em médios mentirosos e de vida fácil. É comum no baixo espiritismo o delírio episódico dos espíritas, que o professor Henrique Rocha descreveu magnificamente em seu excelente manual de psiquiatria. Um simples eletrochoque desmoraliza rapidamente quem tivesse a ideia de desmoralizar o autoespiritismo. Clima. A influência dos diferentes climas é incerta. As influências de certas estações do outono e sobretudo do verão são mais conhecidas. Latham demonstrou que existe relação entre a configuração geográfica de um país, sua constituição geológica e o aparecimento de doenças mentais. Já houve quem se ocupasse de uma geognósia das doenças mentais. Cataclisma. Os terremotos, as erupções vulcânicas, os maremotos, etc. despertam os estados confusionais, as psicoses de pânico, as neuroses traumáticas. Catástrofe. Não há catástrofe que tenha despertado maior tragédia do que a produzida pela explosão da bomba atômica. Uns infelizes e desgraçados sobreviventes de Hiroshima e de Nagasaki levaram para o túmulo indiscutivelmente as terríveis alucinações provocadas pelo desespero infernal do calor, da luz e do som da energia atômica. Manifestações cósmicas. O ser humano está sujeito, como todos os seres da natureza, à influência dos astros. A luz refletida pela lua batendo nas janelas dos cemitérios é capaz de corrê-las muito mais rapidamente do que o próprio sol. Assim comprovou o físico Leon Marcier. Destarte, diz um estudioso, esses mármores corroídos pelo tempo se transformam em mármores corroídos pela lua. E é possível que essa sugestão particularíssima, sob o ângulo emocional e artístico que exercem sobre nós as estátuas de mármore, à noite, quando cai sobre elas todo o ouro da lua, tem a sua origem numa dimensão astral. Nesse processo de desmaterialização, de antecipado acabamento que lhe confere precisamente o raio sutil que imperceptivelmente as corrói. A lua exerce sua influência sobre a mentalidade, o psiquismo, o amor. Pedir antes das uniões nupciais os horóscopos dos entes amados. Confessa um grande astrólogo ter visto inúmeras vezes que um grande espírito de mulher correspondia sempre uma lua excepcionalmente feliz na carta natal. Acrescenta: os destinos femininos desventurados são sempre presididos por uma desarmonia na configuração lunar. Ou Chosnard assegura que o homem não nasce debaixo de uma configuração planetária indeterminada, mas sim sob um céu que tem profundas analogias com a de seus pais. Que a carta celeste no lugar e no momento da natividade caracterizam até certo ponto o indivíduo. Que os episódios salientes de um destino feliz ou desventurados tendem a se reproduzir debaixo de certas configurações astrais que estão em relação com as posições que ocupam os astros.
que ocupam os astros no instante em que nasceu a pessoa. Há seres beneficiados pelos aspectos astrológicos que possuem capacidade para amar e irradiar simpatia. Outros castigados pelos aspectos violentos ou antipáticos. Rabindranath Tagore, o maravilhoso e divino poeta indiano, afirmou, de conformidade com os princípios astrológicos, que estamos formando presos para os cárceres e loucos para os manicômios. Tagore afirma: a herança astral como a biológica é positiva, mas convém não esquecer, aliás, dentro da relatividade, todas as coisas que os astros dispõem, mas não impõem. Não se inquietem, pois aqueles que tiverem um horóscopo desfavorável, olhem contudo para o céu. Lauro Neiva, aconteceu no outro mundo.